Olá, bom dia. Sábado, 23 de outubro, o Tambaú Imóveis e Negócios está começando. Você já conhece modalidades de investimentos financeiros? É sobre esse assunto que vamos falar no programa de hoje. Investimentos financeiros. Aqui no estúdio, com muita honra, eu recebo os assessores de investimento Gabriel Ferraz e Emerson Bezerra. Tá procurando por imóvel? No Giro de Ofertas, a gente te apresenta oportunidades incríveis, claro, das principais construtoras e imobiliárias da Paraíba. Já no quadro Momento Imobiliário, o presidente do COFES, João Teodoro, fala sobre rebaixa nos imóveis comerciais durante esse período de pandemia. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador. Começa agora. Bom dia para você que está ligado na tela da TV Tambaú. Vocês estão percebendo que o nosso amigo Rômulo Soares hoje não está aqui com a gente, ele está em viagem, me passou essa missão honrosa e a gente vai ficar nessa manhã de sábado até 10h30 conversando sobre vários assuntos do mercado imobiliário e de negócios aqui na tela da TV Tambaú. A gente vai iniciar falando agora de aplicações financeiras. Quando a gente fala em guardar dinheiro, a primeira coisa que vem à mente é aquela velha poupança. Só que ela já não está rendendo mais como antigamente. No mercado financeiro, existem outras formas de fazer render aquele dinheiro que você tem ali sobrando, guardado. Everton Correia falou com quem entende desse assunto e tem algumas dicas legais para você. Vamos conferir. Investir é pensar no futuro. É a visão de jovens como o Vitor. O momento que eu decidi realmente investir foi quando eu identifiquei que eu não queria trabalhar para o resto da minha vida no ritmo que eu trabalho hoje, nem vou conseguir, né? Porque nossa saúde ela é um recurso extremamente escasso e com a maturidade a gente vai perdendo, né? Então, alocar patrimônio, acumular um pouco de patrimônio, a gente consegue entender que é um seguro de vida e seguro de aposentadoria. Então, meu foco é no longo prazo, focando em você ter uma carteira previdenciária. Aqui na Universidade Federal da Paraíba, ele não está só. Se uniu a outros alunos. É presidente da Liga de Mercado Financeiro da UFPB. 2016, estávamos aí no auge de uma outra crise do Brasil, hoje vivemos outra, mas alguns estudantes da UFPB, ali do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, tinham o interesse de entender mercado financeiro além da faculdade, porque a faculdade ela tem essa característica de ser extremamente acadêmica, então eles queriam entender a inteligência de mercado. E assim surgiu a Liga de Mercado Financeiro ali em 2016 com 4, 5 fundadores. De lá para cá, hoje somos quase 5 anos de história, agora em novembro fazemos 5 anos. Nós temos aí hoje 25 a 30 jovens estudando o mercado financeiro, fazendo análise de empresas, produzindo conteúdo para nosso LinkedIn e para nosso blog lá disponível na internet. Os tempos seguem mudando e nem só de poupança vivem os investimentos, embora que sejam um dos caminhos mais conhecidos. Quem tem mantido o dinheiro na poupança está tendo perda de poder aquisitivo. O mercado dispõe de outros produtos tão conservadores como a poupança, a exemplo da LCI, da LCA, que são também isentos de imposto de renda, que tem uma cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, mas que tem um rendimento superior à poupança. Em relação aos investimentos com liquidez no mercado, eles são diversos. Vão de fundo de investimentos com liquidez imediata, com liquidez por 15 dias, 30 dias, CDBs diários, mas eu costumo dizer o seguinte, a liquidez da sua carteira, ela tem que estar associada ao seu planejamento financeiro familiar. Os recursos que você tem uma necessidade de usar mais rápido, você vai ter que colocar em produtos com mais liquidez e com o menor risco possível. E aquele recurso que você não tem tanta necessidade de usar, você pode colocar no produto com uma certa carência, que com certeza vai ter um rendimento maior daqueles com liquidez imediata, e você pode até arriscar um pouco mais. No mercado da construção civil, esse universo é bem presente também. Normalmente esses fundos imobiliários estão atrelados ao financiamento de grandes obras, de shopping centers, de grandes obras realmente de residenciais, de logísticas, e você vai ficar sócio de fato de uma cota desses imóveis. O interessante é que você vai ter uma rentabilidade mensal, que normalmente são os aluguéis,
e dependendo da valorização desse fundo imobiliário, você vai conseguir vender sua cota pelo um preço mais caro daquela que você comprou. E também outro atrativo interessante é que é o investimento isento de imposto de renda. As novas modalidades de investimento financeiro. E aí, você sabe quais são? É sobre isso que a gente vai tratar aqui no programa de hoje. E aqui no estúdio, eu estou recebendo os assessores de investimento, Gabriel Ferraz e Emerson Bezerra. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos. Vou começar com o Gabriel, para a gente falar, Gabriel, sobre o que é a securitização de recebíveis. Fala para a gente, explica para a gente. Bom dia. Bom dia, Hugo. Bom dia, Emerson, telespectadores. Bom, a securitizar vem do termo em inglês security, que nada mais é do que um título. Então, securitizar é transformar num título. Mas transformar o quê? Um fluxo de recebíveis num determinado título. Você vai empacotar esse fluxo de modo que esse título originado desse fluxo possa ser disponibilizado para os investidores que têm interesse de adquiri-los. Então, é muito comum, por exemplo, CRI, CRA, debêntures serem originados a partir de um processo de securitização. Os CRIs, por exemplo, são muito comuns na construção civil porque é uma excelente forma de captação de recursos para construtoras aplicarem os seus recursos nos projetos imobiliários. Então, imagina um loteamento que tem aí vários lotes para vender. À medida que esses lotes vão sendo vendidos, os compradores vão financiando esses lotes, esse dinheiro tem, então, uma série de recebíveis. Você tem um fluxo que você pode securitizar, empacotar tudo e antecipar esse valor para a construtora. E os investidores que vão adquiri-los, então, eles vão receber os juros ali dessa aplicação. Então, basicamente, você tem o emissor, que é a construtora que está captando o recurso, o intermediário e o investidor. São geralmente 3 entes que fazem parte desse processo de securitização. Daqui a pouco vou pedir para você explicar essas siglas, CRI, CRA, debênture, mas Maravilha. Vou também dar bom dia, seja bem-vindo, Emerson. Fala para a gente quais as alternativas de crédito para o mercado imobiliário. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia amigos que acompanham a gente aqui. Falando um pouquinho sobre as alternativas, que as construtoras e incorporadoras podem ter acesso a algum modelo de crédito para ter esse modelo de financiamento. Hoje no mercado a gente consegue acompanhar que tem 2 grandes vertentes para as empresas poderem obter esse tipo de financiamento imobiliário. Eu acho que o primeiro e o mais comum até na região são os chamados planos empresários, que são operações de linhas de crédito para poder fazer o financiamento de até 80%, 85% daquela construção, daquele projeto. E são amplamente utilizados para poder ter esse desenvolvimento. Enquanto os CRIs conseguem ter uma estrutura muito diversificada, fazendo o processo de securitização dos recebíveis do empreendimento e tem diversos benefícios em comparação um ao outro, é claro que vai depender de cada projeto, que pode também ser muito interessante para as construtoras e incorporadoras. Obrigado, Emerson. Gabriel, quais as diferenças entre a securitização e o financiamento bancário? Bom, o financiamento bancário, como o Emerson falou, através, por exemplo, de um plano empresário, tem algumas particularidades, Primeiro que o crédito ele não é fornecido de imediato, é fornecido ao longo da obra, ao longo do processo de execução da obra. E geralmente você tem aí um financiamento de até 80% do volume total do custo da obra. E sendo a primeira parcela, geralmente após 15% do início da execução da obra, e eles ainda pedem 30% de vendas, de unidades vendidas. Isso limita um pouco, a construtora incorporadora deve ter pelo menos aí uns 5, 6 projetos já executados, então tem uma certa limitação. No caso do CRI, não. Você tem um prazo de pagamento muito maior, geralmente se estende por 10, 15, 20 anos até, e você tem um recurso disponibilizado de imediato para aquele ente tomador do crédito. Emerson, fala pra gente quais as vantagens de uma securitização para o tomador de crédito. Quais essas vantagens? Perfeito. Aproveitando, pegando o gancho aqui do Gabriel, eu acho que o primeiro ponto é o quesito do prazo da operação. A gente acompanha que, normalmente, essas operações mais usuárias de crédito têm uma média de 3, 4, 5 anos para poder fazer a sua liquidação. Enquanto esses projetos de CRI e CRA como um todo, a gente tem, em média, a partir de 10, 15, podendo se alongar até 20 anos. Então, você consegue ter um fluxo de caixa saudável para esse empreendimento para um prazo bem mais alongado. Eu acho que, além dessa vantagem, a gente consegue gerar uma liquidez para a empresa, porque ele consegue ter acesso a todo o crédito já na partida do projeto. Então, ele consegue liquidar dívidas de curto prazo, ele consegue
fazer esse financiamento de forma mais acelerada e consegue desenvolver o empreendimento de forma mais robusta e, consequentemente, consegue também desenvolver aquele empreendimento de uma forma bem mais objetiva e com a tranquilidade de ter um prazo bem mais alongado. Gabriel, aquela pergunta que eu tinha levantado lá no início, fala pra gente, para quem está em casa, a gente tem um público seleto, empresários, investidores, mas também tem quem está curioso pela temática. Fala pra gente o que é o CRI, o CRA e o debênture, que inclusive o debênture a gente também vai falar um pouco mais lá na frente, mas explica pra gente um pouco essas siglas. Maravilha. Como eu disse lá na primeira pergunta, né, esses são títulos originados a partir de um processo de securitização. Então, um CRI, a diferença é que você tem o fluxo de recebíveis, é um fluxo imobiliário. Então, é um certificado de recebível imobiliário. Você tem uma empresa que tem um fluxo de recebíveis a partir, por exemplo, de parcelas de vendas, de lotes. Então, você tem esse fluxo, você pode antecipá-lo. Um CRA é algo bem parecido, só que é um certificado de recebível do agronegócio. Ao invés de você ter um recebível imobiliário, você tem um recebível a partir do agronegócio. E uma debênture é algo parecido, mas vai mudar um pouco a estrutura de garantia. Sempre um CRI, ele vai ter garantias imobiliárias. Você tem ativos imobiliários dados em garantia real, a partir de, por exemplo, contratos de alienação fiduciária. Já uma debênture vai ter outra estrutura de garantia, como o aval do sócio, enfim. Então, tem algumas particularidades lá no termo de securitização que você vai poder diferenciar esses títulos, mas todos eles são operações de crédito, operações de renda fixa, onde você tem uma empresa recebendo dinheiro, captando dinheiro no mercado através de investidores. Emerson, eu vou te pedir agora para falar quem pode, né, ter acesso a esses fundos e a esses investimentos. Geralmente são mais voltados para empresas imobiliárias, mas o investidor comum, ele também pode ter acesso. Fala para a gente também como é que funciona isso. Perfeito. O investidor, pessoa física e até mesmo a pessoa jurídica que deseja investir nesse tipo de papel de renda fixa, ele consegue ter um acesso a esse papel através das plataformas de investimento como um todo, e existem diversos benefícios por trás desse investimento. Eu acho que o primeiro benefício como um todo é você poder contribuir com o desenvolvimento daquela região. Quando uma empresa lança um projeto de CRI, normalmente é um projeto imobiliário, seja um loteamento, um shopping, uma construção significativa, porque essas operações de CRI têm um ticket um pouco elevado. Então, você, como investidor, pessoa física, eu acho que a primeira vantagem é você conseguir desenvolver aquela região, desenvolver aquele meio que aquele empreendimento está se desenvolvendo. Você está contribuindo diretamente com aquela sociedade. Eu acho que o segundo ponto muito bacana para os investidores, pessoa física que entram nesse modelo de investimento, eu acho que está muito atrelado também a você ter um título com uma rentabilidade híbrida. O que é que isso significa? Ele hoje vai ter uma rentabilidade pré-fixada, que aí, supondo, pode ser algo como 3, 4, 5, 10%, vai depender do tipo do papel, mais algum indexador. E esse indexador pode ser, seja um CDI, seja um IPCA, seja um IGPM. Então, você consegue ter um ganho real. Um exemplo, se você está investindo em um papel que tem uma rentabilidade atrelada ao IPCA, você consegue ter um ganho real em cima daquele papel e se proteger da inflação, por exemplo. Então, se você investir num papel com CDI, você consegue acompanhar a curva de juros e todo esse crescimento que que a gente tem acompanhado nos últimos meses. Então, é uma oportunidade super bacana de você desenvolver a sociedade, ter uma rentabilidade significativa, que está atrelada a algum indexador, e ainda por cima, para os investidores pessoa física, tem um super benefício que esses títulos são incentivados. Então, você não paga imposto de renda em cima desses títulos. Então, você consegue maximizar ainda mais a sua rentabilidade em cima desse papel. Gabriel, fala pra gente, aquele investidor inicial que está começou a estudar agora, ou vai procurar alguém, alguma corretora, algum investidor para ajudar nesse processo. Quais esses passos, quais os cuidados e o que é preciso ser feito? Bom, esses títulos eles são distribuídos através das plataformas de corretora. Então, você tem lá muitos desses títulos distribuídos lá no próprio acesso que o cliente tem, o cliente pessoa física de varejo mesmo, ele já vai ter acesso. Hoje em dia é muito facilitado esse primeiro investimento em debêntures, em CRIs, etc. E até o investimento inicial
pode ter um valor bem mais baixo do que se tinha no passado. Agora, é importante atentar ao seguinte, você precisa ter uma conversa com o seu assessor de investimentos para você entender se esse título faz sentido para você, porque são títulos que têm particularidades, especificidades muito particulares desse tipo de produto. Então, você tem prazos maiores, você tem uma possibilidade de liquidez menor do que outros ativos, você tem características que fazem parte, por exemplo, como o Emerson falou, a característica híbrida de pagamento de juros. Você recebe tanto uma parcela fixa quanto uma parcela variável, né, que é o indexador. Então, dependendo da dinâmica de taxa de juros, se você precisar resgatar antes do prazo, pode ter uma volatilidade de preço. Então, é importante entender as características do produto e ver se faz sentido para aquele investidor. Então, embora a gente tenha muitos benefícios, como isenção de imposto de renda, como possibilidade de se proteger da inflação, você precisa entender se aquilo de fato faz sentido para você. Mas o acesso ele é extremamente facilitado através das plataformas de corretoras. Emerson, também queria pedir para você reforçar isso. Quem está querendo começar agora, alguns desses títulos, desses certificados, têm um preço um pouco mais alto. Existem alguns investimentos que com R$100 você pode começar, outros já com R$1.000 em média. Fala para a gente quais as diferenças também para quem está pensando em iniciar na aplicação de uma carteira como essa. Perfeito. Eu acho que, pegando um pouco o gancho do amigo Gabriel aqui, eu acho que o primeiro ponto, quando você conversar com o seu assessor de investimento, com o seu consultor, entender como é que está o teu momento atual de investimento, porque esses títulos, como o Gabriel também citou, eles têm normalmente um prazo mais alongado, um prazo de 10, 12, 15 anos. Então, você, dependendo do teu momento, que necessidade de liquidez, dependendo do teu perfil investidor, esses tickets de papéis você consegue comprar. A gente utiliza o modelo papel, mas para precificar esse modelo, há tickets que mudam entre R$1.000, R$1.200, R$1.500. Sempre vai depender muito da quantidade que você vai estiver consumindo esse modelo. Então, é muito importante conversar primeiramente com o seu assessor, com o seu investidor, com o seu parceiro financeiro, para entender o teu momento atual de investidor, entender a tua necessidade atual de modelo de investimento, entender o teu perfil, que a partir disso, para fazer sentido, vale a pena investir no modelo de um papel como um CRI, um CRA ou até mesmo uma debênture. A gente vai dar uma paradinha agora, só para tomar uma água, mas antes do intervalo eu vou deixar levantar só um questionamento para vocês já irem articulando aí como é que a gente vai responder, para a gente esclarecer para quem está em casa, quem ainda não fez esse tipo de investimento, nessa linguagem liquidez, volatilidade, quais esses indicadores, o que eles representam e o que é importante avaliar em relação a isso. Mas depois do intervalo, não troca de canal não, porque a gente volta já. Um novo olhar sobre o Bessa está chegando. A união do mar com a qualidade de vida de um parque. Bem-estar, esporte, lazer, tudo isso ao seu alcance. Aguarde. A vida é um toque rápido, mas intenso, repleta de momentos passados que não mais tocamos, mas que permanecem eternos em nossa memória, impulsionando-nos sempre para o futuro. Por isso, toque-se e viva Outubro Rosa. Apoie. É vida.
parceria Super Fácil Atacado e seus fornecedores. Creme Cracker Vitarella 400 gramas, R$ 3,98. Salgadinho Elma Chips, 65 centavos. Linguiça de frango Seara quilo ou bisteca suína congelada quilo, R$ 15,99. Sorvete Sterpon pote 2 litros, R$ 14,99. Detergente em pó Bem-TV pacote 500 gramas, R$ 2,25. Mega parceria Super Fácil Atacado e seus fornecedores. Estamos de volta e agora vamos contar as novidades do residencial Bem-TV no bairro do Gásia e a gente vai conversar com ela. Graziele, bom dia, Grazi, seja bem-vinda. Bom dia, Hugo. Bom dia para você que está nos assistindo. E hoje, nós da Zona Sul Imobiliária trazemos uma novidade para você sair do aluguel nesse final de semana. O residencial Bem-TV, localizado no bairro do Gásia, com apartamento de 2 quartos, sendo suíte, sala para 2 ambientes, varanda e uma área de lazer completa, com piscina, salão de festa, academia, playground e muito mais. Um lindo apartamento com excelente acabamento, como vocês estão vendo aí no VT. E claro, né, que para você realizar esse sonho, nós da Zona Sul Imobiliária estamos aqui com corretores de plantão de domingo a domingo para facilitar o seu sonho e dar prioridade na realização dele. Então entre em contato no 3045 2020 ou no 8700 2020. É o WhatsApp, só mandar aquela mensagem, corretores de plantão, para melhor te atender, tirar todas as dúvidas, fazer simulação e agendar aquela visita, né? Também estamos localizados em 5 bairros aqui em João Pessoa, no bairro do Bessa, Bancários, Mangabeira, Valentina e Gásia. Assim fica muito fácil e não tem desculpa. Nós da Zona Sul Imobiliária estamos no mercado há mais de uma década realizando sonhos. Grazi, fala pra gente, esse empreendimento tá naquele programa Brasil Verde e Amarelo, como é que as pessoas podem ter acesso? Isso mesmo, Hugo. Está no programa Casa Verde e Amarela, com parcelas que cabem no seu bolso, você tem direito a subsídio, então é só ligar pra gente mesmo pra fazer aquela simulação e você sair de casa própria. Outra coisa que tem pesado muito, muita gente às vezes fica na dúvida, a questão do sinal, como é que também pode ser feito com a documentação e TBI, fala pra gente, Grazi. Em relação à documentação, temos documentação inclusa, então isso nunca vai ser um problema. E em relação ao sinal, se você não tem aquele dinheiro completo para a entrada, temos parceiros que fazem a parcela, né, do sinal e assim fica muito fácil. Tá vendo, gente? Então procura o pessoal da Zona Sul, porque agora não tem desculpa, você vai realizar esse sonho. Muito obrigado, Grazi. Obrigada, Hugo. Agora a gente vai falar de outro assunto, porque com a proximidade do fim de ano e, sobretudo, com a chegada do verão, o setor de hotelaria da Paraíba espera por uma alta no setor de ocupações. Veja a reportagem de Vanessa Braz. Depois de um período amargo por causa da pandemia, a indústria hoteleira aos poucos volta à normalidade. Atualmente o setor está entre 56% a 60% dos seus leitos ocupados. E para a alta estação, a procura por hospedagem deve ser ainda maior. E a expectativa do setor é que a ocupação hoteleira chegue pelo menos ao patamar de 2019, quando os hotéis e pousadas chegaram a registrar 80% de ocupação em seus estabelecimentos. Nós tivemos um longo período da economia fechado, né? E os hotéis também fechados por conta da pandemia. Nós temos agora efetivados para a alta estação 40% de nossas reservas. E temos sim uma boa perspectiva de que essa estimativa cresça para o período de alta estação. O diretor da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira na Paraíba acredita que o setor está pronto para receber o turista, cumprindo com todos os protocolos de segurança sanitária, e explica o que pode contribuir com o aumento do turismo no estado. O que vem contribuindo para que nós voltemos à normalidade é justamente o avanço eficaz da vacinação, né? E também nós aguardamos também que volte o nosso número de voos que nós tínhamos no mesmo período de 2019, que era uma média de 24, 25 voos por dia. E foi a vacinação que tirou essa família de Brasília e trouxe para João Pessoa, onde vão ficar por 5 dias. Essa é a primeira viagem pós-pandemia. Depois que já recebeu a primeira dose da vacina, já sentiu mais seguro.
Aí, umas 2 semanas antes, a gente conseguiu tomar a segunda dose ainda da vacina, aí que deixou a gente mais seguro ainda para viajar. Com mais de 95% dos paraibanos vacinados com a primeira dose e mais de 52% com a segunda dose, Gustavo Paulo Neto acredita que mais paraibanos irão buscar a região litorânea como destino na autoestação, assim como de estados vizinhos. Nosso perfil é um perfil mais regional agora nessa volta, né? É um perfil mais do turista regional das cidades e dos estados vizinhos e seus interiores, né? E nós ficamos no aguardo justamente porque o turismo ele precisa de programação, de se programar e precisa de tempo. E é essa volta que, com a divulgação que tem sido feita, tanto em parceria da PBTU, juntamente com a CETU, entendeu? Tem feito uma divulgação forte daqui de João Pessoa e nós estamos esperando que esses números melhorem e que sejam equivalentes aos números do mesmo período de 2019. A gente segue acompanhando e torcendo porque é um setor que, além de alavancar, né, a economia, também consegue puxar diversos outros setores para que a nossa Paraíba continue se desenvolvendo. Mas agora a gente continua falando sobre as novas modalidades de investimento financeiro com o Gabriel Ferraz e o Emerson Bezerra, e a gente deixou uma pergunta aqui para eles explicarem para a gente quais esses indicadores, né, na hora de investir, liquidez, volatilidade, existem outros, quais os principais e como eles devem ser avaliados para cada tipo de investimento. Perfeito, Hugo. Eu acho que falando um pouco sobre a volatilidade desses papéis de renda fixa, tem uma frase muito bacana que é: a renda fixa ela não é fixa. Ela precisa sempre estar buscando esse ponto de equilíbrio, entender como os movimentos de mercado para poder encontrar esse ponto que vai ser mais benéfico para o próprio investidor. Um exemplo muito importante é nos papéis de CRI. Normalmente, quando essas operações são estruturadas, elas têm como base, no quesito da sua precificação, alguns papéis do Tesouro Direto, como o NTN-B, aquele ano de vencimento da operação. Um exemplo muito prático é o NTN-B 35, ele hoje está precificado próximo de 5 mais IPCA. Há 3 meses atrás, era algo como 4 mais IPCA. Então, essa volatilidade vai impactar diretamente na rentabilidade do papel. Então, ele pode ter alguma volatilidade, seja positiva ou seja negativa, muito menos impactante do que alguns papéis de renda variável, consequentemente. Mas é sempre importante o investidor estar sempre atento a esse momento, até para aproveitar esse custo de oportunidade, esse momento de poder adquirir um papel com a sua precificação mais bonificada, por assim dizer. Gabriel, e você, como é que você pode colocar essa questão, principalmente dos termos, né, para quem está iniciando, liquidez, o que seria liquidez, a volatilidade e algum outro termo também que é muito usado no mercado e que as pessoas precisam ficar atentas? Não, maravilha. Assim, esses são os principais, que eu diria, fatores de risco da renda fixa, né? Então, a gente tem liquidez, a gente tem volatilidade, a gente tem risco de mercado, taxas de juros, etc. Como o Emerson falou, então, volatilidade está relacionado a essa oscilação de preço que o papel tem até o seu vencimento. No vencimento, você vai receber exatamente aquilo que você contratou, mas de hoje até o vencimento pode existir sim um sobe e desce de preço. Então, se você precisar resgatar antes, pode ser que você ganhe dinheiro com isso. Imagina um cenário onde você comprou um determinado título pré-fixado. Se a taxa de juros caiu, você ganhou dinheiro. Então, e o mesmo também pode acontecer. Se você comprar algum título pós-fixado e a taxa de juros cair, você pode acabar se machucando nesse título. Agora, com relação à liquidez que você comentou, liquidez é a velocidade que você transforma aquele ativo em dinheiro. Eu gosto muito de brincar com nossos clientes que falam: poxa, a gente depositou X reais, R$1.000 na conta, esse dinheiro virou um ativo, mas você não tem mais aquele dinheiro. Quanto é que eu tenho de dinheiro hoje? Você não tem mais esse dinheiro, você tem hoje um ativo. Então, qual é a velocidade que eu transformo esse ativo em dinheiro? É a liquidez. Isso vai depender de algumas características. Tem títulos, por exemplo, que são AAA, que são títulos com a melhor classificação de risco. Esses títulos acabam tendo uma maior liquidez, assim como outros aspectos e particularidades do próprio título pode fazer com que ele tenha maior ou menor liquidez. Isso é um ponto que o investidor tem que estar atento. Uma outra atenção deve ser com relação à taxa de juros. E aí, juntando um pouco o cenário econômico com o que o Emerson falou de volatilidade, o investidor tem que entender qual é o melhor momento de construir uma carteira de renda fixa usando esses títulos de CRI
CRI, debênture. Por exemplo, se você está numa estrutura de taxa de juros, como a gente está hoje, subindo, você tem títulos pagando prêmio muito alto. Significa que o investidor vai ganhar bastante dinheiro nesse título. Então, são os principais fatores que a gente precisa olhar para se dar esse primeiro passo e investir num título de renda fixa. Emerson, nessa questão da liquidez e desses prazos, qual a variação? Existem alguns grupos ou vai de acordo com cada fundo? Eu posso colocar e tirar dentro de um prazo de um mês, eu posso colocar e tirar no mesmo dia. Alguns têm um prazo maior. Para quem quer fazer um investimento para médio e longo prazo, 4, 5 anos. Perfeito, Hugo. Eu acho que todos os papéis, na verdade, ele tem o seu modelo de liquidez. Então, exemplo, uma poupança tem uma liquidez diária, um CDB tem uma liquidez diária. Alguns fundos podem ter uma liquidez, seja no D1 até D30, D60, demorado 1, 2 meses para resgatar. Por isso a importância de você estar sempre acompanhado de um profissional qualificado que acompanha esse modelo de investimento para poder seguir o teu planejamento. Se você quer um título, se você planeja manter aquele título pelos próximos 4, 5 anos, talvez um papel de CRI seja recomendado para você. Tem outros papéis, como algumas debêntures incentivadas, que também têm um prazo um pouco mais alongado. Então sempre vai depender muito da perspectiva de liquidez que você precisa muito desse acompanhamento próximo do seu assessor, do seu consultor, do seu parceiro financeiro, para poder entender o teu momento e poder alocar o teu recurso num ativo que tenha uma liquidez que atenda a tua expectativa, seja ela de um dia, um mês, 30 dias, enfim, o que fizer mais sentido para ti. Mas a gente hoje no mercado financeiro tem papéis de todos os tipos, desde com a liquidez imediata até uma liquidez um pouco mais alongada. Gabriel, existe riscos aí na aquisição e riscos e desvantagens na aquisição da securitização? Com certeza, Hugo. Os riscos a gente até comentou um pouco, né, sobre volatilidade. Você tem títulos com prazo mais longo que vão ter alguma volatilidade de acordo com o movimento de taxa de juros. Mas um risco que a gente não comentou e eu queria reforçar que é um título de crédito privado, né? O CRI, uma debênture, um CRA, você está emprestando dinheiro efetivamente para uma empresa. E por isso você precisa analisar a saúde financeira dessa empresa. E como é que você vai analisar isso? Fazendo um estudo, em primeiro lugar, das demonstrações financeiras da empresa. Você vai se debruçar nos balanços, na DRE, no fluxo de caixa dessa empresa. Precisa fazer uma análise das forças que essa empresa tem, qual é o ambiente competitivo que ela vive, será que ela é líder no setor, será que ela não é, a destinação desses recursos, para qual tipo de projeto vai ser desenvolvido, será que esse projeto é um projeto bacana ou a empresa está usando isso para fazer uma rolagem de dívida, enfim, dependendo da característica da empresa, esse CRI precisa ser analisado ou essa debênture, etc., sobre também essa perspectiva, além dos outros fatores de risco que a gente comentou. E você perguntou sobre a desvantagem. Uma estruturação de um CRI tem alguma análise documental que precisa ser feita de maneira profunda. Isso pode ser uma barreira de início para algumas empresas, mas que também é facilmente superado nas próximas emissões. Emerson, qual o passo a passo para a captação de recursos via a securitização? Perfeito, Hugo. Eu acho que o primeiro passo é procurar algum escritório, alguma casa vocacionada, algum parceiro financeiro vocacionado para esse tipo de estruturação. Porque o primeiro passo é você conversar com o teu parceiro financeiro para entender o teu momento do negócio e entender como pode seguir com essa estruturação. Depois que é analisado as condições de mercado, as taxas, os prazos, a viabilidade do projeto e entender também como esse projeto vai ser estruturado, o primeiro passo, fez toda essa estruturação, a gente parte para a segunda etapa, que é fazer um processo que o mercado normalmente chama de due diligence, que nada mais é que uma diligência prévia, que é um processo de aprofundamento tanto da operação como da própria empresa, que vai a fundo fazer todo esse processo de auditoria, por assim dizer, para entender se aquela empresa conseguiria arcar com aquelas condições do projeto e, ao mesmo tempo, se esse projeto tem viabilidade para esse modelo de estruturação, porque como é um papel que a gente vai estar divulgando no mercado de capitais, esse papel precisa de toda uma estruturação de compliance, todo um processo de auditoria. Então, para ele chegar na etapa de distribuição, ele precisa passar por todo esse projeto prévio de análise e aprofundamento crítico, não somente condição de taxa por taxa, rentabilidade. Para isso chegar
ao investidor final, para ele ser distribuído ao investidor final, ele precisa passar por um processo criterioso de crédito, de mercado, para ver se faz sentido aquele título para a empresa. E depois que faz o processo de estruturação, uma coisa que eu acho muito bacana nas operações de crédito privado como um todo, é que depois que a empresa recebe o crédito, depois que passa a estruturação e que aquele título já está no mercado, aquele investidor tem um acompanhamento, a depender da estrutura, pode ser mensal, semestral, a partir de como foi definido previamente, para o investidor se sentir confortável com aquilo. Então, a empresa fez uma mudança de uma estrutura societária. O investidor que fez o aporte naquilo fica sabendo pela securitizadora, que é o grande parceiro que faz o processo de securitizar aquele recebível imobiliário. Então, o primeiro passo é procurar um parceiro financeiro que tenha essa vocação para esse modelo de operação, de captação de recursos no mercado de capitais e, a partir daí, seguir todo esse rito. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre o assunto, porque agora a gente vai para o giro de ofertas. Quando uma boa oportunidade aparece, a gente não pode deixar passar, não é mesmo? Então, presta atenção nas ofertas que Bia Freire te apresenta agora com a construtora Guedes Pereira. Na ousadia de mudar o cenário urbano, a linha Setai conseguiu atingir o objetivo. Com obras em ritmo acelerado, a entrega será antecipada. A linha Setai surgiu com o objetivo de atender uma demanda de muitos amigos, muitos clientes que necessitavam realmente de um produto, uma escultura urbana. Queriam algo muito diferencial. Então, eles foram um sucesso de venda absoluto. Esse ano a gente está trazendo, para a linha 2022 novidades. Os primeiros setais 100% vendidos estão em ritmo muito acelerados. A gente está com previsão de entrega de 1 ano antecipada de todos eles, pelo menos isso. E já estão ficando prontos, e mudando realmente de uma vez o cenário urbano de João Pessoa. Atraindo novos olhares, atraindo novos investidores, atraindo um público de outros países. Então, para a nossa cidade é muito importante ela ser reconhecida não só como esse paraíso tropical, caribenho, na costa brasileira, mas como também uma cidade sofisticada, que as pessoas moram bem, que as pessoas vivem bem e têm uma qualidade de vida superior a tantos lugares no mundo, não só no Brasil. Então, a linha Setai, ela é essa grande marca e ela tem esse olhar para o cliente. É um produto extremamente exclusivo. Bem-vindos ao Grupo GP e queremos você como um cliente Setai. E aí, vai deixar passar? Liga agora para os corretores de imóveis da construtora Guedes Pereira. A gente vai para mais um rápido intervalo, só dá tempo de você tomar uma água, não muda de canal. Daqui a pouco a gente volta conversando com o Gabriel e o Emerson e eu vou inclusive deixar já uma pergunta, que é como o investidor pode fazer a aplicação investimento nesse tipo de ativo. Mas a resposta só depois do intervalo. Um hambúrguer nunca teve um significado tão importante. E no dia 23 de outubro, nós estaremos aqui, de mãos dadas por essa causa que vem salvando vidas. É o Mac Dia Feliz 2021. A partir do 12:30, a gente vai estar juntinhos em um programa especial. E não de comprar o seu ticket, você pode fazer a diferença e transformar Big Mac em sorrisos. Mac Dia Feliz 2021. Oferecimento: Açúcar Alegre, por uma vida ainda mais doce. CTV, Centro de Tratamento da Visão. Seus olhos, nossa especialidade. 2107-6262. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Tudo. A loja que vende mais barato o ano todo. O que você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. Tá vendo?
é mais fácil que imagina. Só vivenciando para saber como é incrível transformar a sua vida aqui na FK com o sonho da casa própria. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. É com imensa alegria que chegamos no coração da cidade, no Shopping em Tambiá, para ficar mais pertinho de você e ajudar mais pessoas a realizar o tão almejado sonho da casa própria, trabalhando de domingo a domingo, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Champa! Já estamos de volta e o presidente do COFES, João Teodoro, hoje fala sobre a rebaixa nos imóveis comerciais durante a pandemia. Confira. Olá, amigos corretores e corretoras de imóveis do Brasil. Mais uma vez aqui para falar para vocês a respeito do nosso mercado imobiliário. E eu quero hoje levar um assunto bem interessante, ainda, obviamente, sobre o que nós vivemos no momento, que é a pandemia, né? Nós temos alguns resultados da pandemia que precisam ser considerados pelos nossos colegas na hora de fazer uma negociação. E hoje nós temos notado que, sem dúvida alguma, houve uma rebaixa na movimentação de mercado no que diz respeito a escritórios, lojas comerciais, enfim, houve de fato uma diminuição no mercado de imóveis comerciais, por conta, obviamente, dos problemas que a pandemia causou, que produziu o fechamento de vários comércios, a redução de vários segmentos da economia, como a hotelaria, como o turismo e tantos outros. E isso provocou, naturalmente, um redimensionamento, digamos assim. As empresas começaram a trabalhar muito em home office e isso provocou um redimensionamento dos espaços utilizados por essas empresas. Que, óbvio, né? Até por conta da redução da economia, eles procuraram também reduzir as suas despesas. E na redução de despesas inclui-se naturalmente a redução também dos espaços físicos dos seus escritórios. E isso aconteceu indiscutivelmente e vai continuar acontecendo com toda certeza. E muitas empresas vão aproveitar o fato de que a tecnologia permite a elas a redução do uso dos seus espaços físicos. Aí vão usar menos escritórios. Mas, por outro lado, a tendência também é que os aluguéis desses espaços comerciais acabem caindo um pouco. E isso proporciona que as empresas que têm necessidade de manter ou até de aumentar os seus espaços diminuam também os seus custos em função da redução dos valores locatícios no segmento comercial. Isso é bom para o mercado imobiliário de modo geral, porque há, enfim, uma adequação de realidades. Aqueles que precisam de uma forma e outros que precisam de outras. Então, os corretores de imóveis têm que estar atentos a essas realidades para poderem oferecer a seus clientes exatamente aquilo que eles precisem de acordo com as suas necessidades e realidades de potencialidade financeira, ok? Um grande abraço para vocês, até a semana que vem. Temática bem importante, né? Mas a gente agora volta a falar de investimentos. Se você aí de casa já investe o seu dinheiro, a gente está falando sobre as novas modalidades de investimento no programa de hoje com os assessores Gabriel Ferraz e Emerson Bezerra. Gabriel, fala pra gente como o investidor pode investir nesse tipo de ativo que a gente começou falando lá no início, tratou um pouquinho no segundo bloco sobre a securitização. Maravilha, Hugo. Então, você pode investir através das plataformas de corretora, inclusive atualmente com valores iniciais muito baixos, até o Emerson comentou, com R$1.000, R$1.500, R$2.000, você já consegue adquirir um determinado título. Mas é muito comum os investidores, clientes, perguntarem para a gente de onde é que surgem esses títulos, né? Então, usando um exemplo prático, imagine uma determinada empresa, uma construtora, uma incorporadora que desenvolveu um loteamento e está vendendo uma série de lotes para os compradores financiados aí em 20 anos. Então, ela tem uma série de recebíveis, né, a partir das parcelas desses lotes. E digamos que ela queira captar recurso no mercado de capitais. E ela procura um parceiro financeiro, juntamente também com a securitizadora, que vai analisar toda a sua operação e vai dizer, olha, eu vou utilizar esses lotes que estão sendo vendidos, né, esses recebíveis como garantia, eu vou analisar outras garantias e o custo para você vai ser, por exemplo, de IPCA mais 5% ao ano, vamos supor.
Então, uma vez feito isso, acordado as taxas e a estrutura da operação, a securitizadora vai iniciar o processo efetivo de securitização, que é pegar todo esse fluxo de recebíveis, empacotar tudo isso e, a partir desse momento, direcionar o pagamento dos compradores que estão sendo feitos ali todo mês para uma determinada conta no SPE, apartada da construtora. Já não faz mais parte ali da movimentação financeira da construtora, aí é a securitizadora que é responsável por receber esse valor e organizar esse financeiro. E a securitizadora, então, vai pagar os investidores que adquiriram esses títulos. Então, muitos clientes da gente falam, poxa, mas como é que esse título chega lá na corretora? Chega dessa forma, ele é originado, a securitizadora faz todo esse processo de empacotamento e a corretora de valores imobiliários vai distribuir isso no mercado. E aí os clientes das corretoras vão ter acesso ali nas plataformas de comprar esses títulos. E é importante dizer também que, uma vez fixada essa taxa na emissão, a partir desse momento, ela varia ao longo do tempo. Como o Emerson comentou, muitas vezes utilizando referências de tesouro direto, como NTNB e etc. Então, essas taxas, elas passam a ser negociadas. É como se você tivesse comprado um imóvel na planta, de um determinado valor, mas a partir da sua aquisição, você passou a negociar esse imóvel no mercado secundário, para outros clientes que estão querendo adquirir. Então, o preço desse imóvel, naturalmente, pode variar. Emerson, quais os benefícios desses títulos específicos para um investidor pessoa física? Perfeito. Eu acho que o primeiro investimento que, quando a gente olha o quesito de rentabilidade, são títulos muito atrativos. Quando você tem um título com essa condição híbrida, de uma condição pré-fixada, mais algum indexador, isso acaba sendo muito benéfico, principalmente quando a gente observa o cenário total de investimentos disponíveis hoje nas principais plataformas. Eu acho que o segundo ponto também bem interessante é você poder contribuir com o desenvolvimento social. Um exemplo, hipoteticamente, uma construtora de João Pessoa desenvolve um projeto de CRI para a região. Então, você como pessoa física, você vai ser um credor dessa operação. Você vai estar contribuindo de forma direta para aquela empresa, para aquele empreendimento se desenvolver de uma forma acelerada e, ao mesmo tempo, você contribuir de forma direta com a nossa sociedade, com geração de novos empregos, com desenvolvimento, crescimento econômico e todo esse contexto holístico que esse empreendimento acaba acrescentando. Então, além do benefício da rentabilidade e além do benefício do desenvolvimento daquele empreendimento no contexto social, você ainda tem um benefício que o investidor pessoa física tem isenção de imposto de renda em cima dos recebíveis que você acaba adquirindo. E outro ponto bem interessante aqui, você está fazendo um aporte para uma empresa, você está sendo credor dela. Então, além de você receber o seu capital investido no final da operação, você, ao longo do tempo, e isso pode ser de forma mensal, bimensal, semestral ou anual, os juros e as amortizações desse papel. Então, sei lá, faça um aporte de X mil reais para aquela empresa, de acordo com aquele papel que foi estruturado, você, ao longo do tempo, vai gerar algum tipo de renda para a sua carteira de investimentos. Então, você vai estar recebendo juros e amortizações de forma periódica, além de receber o seu capital no final da operação. Gabriel, quais as garantias para o investidor nesses investimentos típicos CRI? Bom, um CRI é o Certificado de Recebível Imobiliário, né? Então, ele tem, como o próprio nome já diz, um lastro nos recebíveis imobiliários, mas sempre tem imóveis, patrimônio do tomador de recurso, a construtora, incorporadora, ele é dado em garantia. Então, eu sempre digo o seguinte, é tão importante quando analisar as características do título, é analisar as características da garantia, das garantias que estão segurando aquela operação. Então, você precisa entender, por exemplo, qual é a liquidez desses imóveis que foram dados em garantia, qual é o valor deles, sempre é contratado. Você tem duas figuras extremamente importantes aí. Primeiro, uma contratação de um engenheiro de avaliação do imóvel e do corretor, porque juntos eles vão saber qual é o exato valor de mercado desse imóvel, qual é o valor de liquidação forçada, quais são as características e particularidades daquele imóvel. Por exemplo, se for um imóvel residencial, será que essa garantia que foi dada, ela tem liquidez no eventual processo que você precisa recuperar esses imóveis? Porque numa estrutura de um CRI,
Esses imóveis são dados em garantia via alienação fiduciária. Então, se a empresa tomadora do recurso vier a não pagar mais os investidores, não arcar com aquela responsabilidade, esses imóveis que foram dados em garantia são executados, isso extrajudicialmente, via alienação fiduciária, isso é muito rápido. Os investidores vão receber esses imóveis e vão levar a leilão e vão ter o seu dinheiro de volta. E é importante dizer que a relação entre o volume de dinheiro que o investidor está emprestando para a empresa e das suas garantias é uma relação chamada LTV. Então, você precisa analisar sempre qual é o LTV da sua operação para você saber se você está com mais garantia ou menos garantia. Entendi. Emerson, quais as diferenças do CRI para o debênture? Perfeito. Como o próprio nome já fala, o certificado de recebíveis imobiliários, ele é uma operação que faz uma securitização de recebíveis, dos direitos creditórios daquele empreendimento, daquele projeto, seja no CRI ou seja no CRA, que ao invés de ser imobiliário, vai voltado para o agro. Quando a gente fala um pouco sobre debêntures, tem diversas formas de formatar uma operação de debênture, mas muita dela está atrelado a ativos que não podem ser negociados. Então, o que é que isso significa? As operações de CRI e CRA têm um modelo de garantia, feito o próprio Gabriel reforçou aqui conosco, tem uma garantia por trás. Então, é importante analisar esse modelo de garantia. E, em alguns casos, as debêntures não apresentam esse modelo de garantia imobiliária por trás, porque não atrelado, às vezes, a alguns projetos, alguns ativos não negociáveis. Além dessa diferença de garantia por trás dessas operações, tem um quesito da isenção de imposto de renda para o investidor pessoa física. Os CRI e CRAs, todos eles têm esse modelo de isenção, enquanto nas operações de debêntures, apenas as debêntures incentivadas, são as debêntures que são focadas no desenvolvimento de infraestrutura, aí sim essas apresentam a isenção de imposto de renda. Excelente. A gente vai dar mais uma paradinha só para falar do giro de ofertas, porque os melhores empreendimentos de João Pessoa estão à sua espera. Acompanhe agora o que a MRV Engenharia e a Jampa Imobiliária têm para você. Vamos voltar a falar daqui a pouco, a gente fala sobre esse giro, mas eu vou perguntar agora para o Gabriel, quais os riscos, Gabriel, desse tipo de investimento que o Emerson falou agora há pouco? Por estar associado a um investimento privado, né? Você está emprestando dinheiro para uma empresa, o principal risco é a saúde financeira dessa empresa. Isso é um ponto. Então, analisando, é um risco facilmente mitigado se você tem realmente uma boa assessoria que vai entender as particularidades daquela empresa, entendendo ali as demonstrações financeiras, a saúde financeira da empresa, você consegue facilmente superar esse primeiro risco. Uma outra coisa é entender a dinâmica de taxa de juros, que muitas vezes a gente chama de risco de mercado. Então, imagina lá que o investidor comprou um título aí IPCA mais 5% ao ano. Se essas taxas de juros começarem a subir de modo acelerado e esse investidor precisar recuperar esse dinheiro, vender esse título no mercado antes, pode ser que ele perca dinheiro nessa venda. Mas, novamente, analisando o contexto do CRI de acordo com a estrutura de taxa de juros naquele momento, você consegue facilmente também mitigar esse risco. Um outro ponto importante são os termos do próprio ativo que você está comprando. Então, alguns ativos têm risco de resgate antecipado, que é uma prerrogativa do próprio emissor, né, que está captando o recurso, dele poder quitar essa dívida antes do prazo. Como no financiamento bancário, onde você compra lá o seu carro financiado, mas se você quiser quitar essa dívida, você pode quitar ela antes do prazo. Qual que é o risco? Como esses títulos são negociados no mercado secundário, um investidor que pagou determinado preço ali abaixo do preço da emissão, pode ser que ele não receba o total do capital de volta. Por isso que eu digo, e a última coisa que eu sempre bato na tecla, e não menos importante, é o risco particular da carteira do investidor. Você precisa fazer uma análise muito criteriosa de quais são os seus objetivos como investidor, de risco e retorno, quais são suas restrições, olhar seu prazo, seu horizonte de investimento para saber se esse título é adequado a você. Porque, como a gente discutiu aqui, o Emerson falou muito, isso é um título que te protege da inflação, te dá isenção de imposto de renda, te paga uma renda mensal como se fosse um aluguel muito maior do que o que a gente vê no mercado de aluguel tradicional. Porém, existem particularidades desses títulos que precisa entender se faz sentido para aquele investidor.
E são importantes, né, para a gente ficar atento. Fundamentais. A gente volta daqui a pouquinho, mas agora sim a gente vai para o giro de ofertas, porque os melhores empreendimentos de João Pessoa estão à sua espera. Acompanhe agora o que a MRV Engenharia e a Jampa Imobiliária têm para você. Ter a praia como quintal de casa é o sonho de muitas pessoas, que agora pode ser realizado através da MRV Engenharia. Carlos, conta pra gente. Sol, mar, verão e seu AP com vista para o mar de Intermares. A MRV lança o Reserva Almagre, Reserva Areia Vermelha e traz tudo isso para você. Então ligue agora e tenha as melhores condições de lançamento. O Residencial Paris 2 é um empreendimento completo. Tem quadra de areia, playground, churrasqueira e tem também a facilidade que a Jampa Imobiliária traz para você que quer sair do aluguel. Elton Espínola, gerente da Fábrica de Sonhos. Hoje apresentamos para você uma oportunidade para você sair de vez do aluguel. Residencial Paris 2, a partir de 113 mil, com documentação inclusa, com entrada zero. Então não perde tempo, tá? O apartamento com 2 quartos, com banheiro social, com sala ampla, com playground, quadra de areia, área gourmet. Não perde tempo e venha já sair do aluguel. Entre em contato agora com um de nossos corretores e garanta a sua unidade, tá? Não perca essa oportunidade. Estamos localizados no bairro do Valentina, Geisel, Shopping Sul, nos bancários e Shopping Tambiá. Não perde tempo e garanta já a sua unidade. Excelentes opções, né? Então aproveita que a gente vai tomar uma água e liga agora para os corretores de imóveis da MRV Engenharia e da Jampa Imobiliária, porque depois do intervalo a gente volta conversando com o Emerson Bezerra e com o Gabriel Ferraz e eu vou deixar uma pergunta para quem está em casa não sair de lá, para a gente saber qual o volume de captação de recursos em 2021 via securitização de recebíveis e a importância disso para o mercado, mas só depois do intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Comprar um hambúrguer nunca teve um significado tão importante. E no dia 23 de outubro, nós estaremos aqui, ó, de mãos dadas por essa causa que vem salvando vidas. É o Mac de... E não esqueça de comprar o seu ticket. Você pode fazer a diferença e transformar Big Mac em sorrisos. Mac Dia Feliz 2021. Oferecimento. Açúcar Alegre, por uma vida ainda mais doce. CTV, Centro de Tratamento da Visão. Seus olhos, nossa especialidade. 2107-6262. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Tudo. A loja que vende mais barato o ano todo. O que você precisa, o que você deseja. Vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão. Tudo em alto padrão, a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. Cada passo seu trouxe você até aqui. E agora vão te levar ao Reserva Areia Vermelha, da MRV. Bem-vindo ao topo. E ele pode ter vista para o mar, estar ao lado desse pôr do sol, ter muito mais diversão por metro quadrado, o refresco de um banho de piscina, acabamento especial, ficar perto da praia, perto de tudo, perfeito para celebrar a vida. Afinal, o primeiro MRV Linha Class da Paraíba já é o maior dos motivos para celebrar. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você?
Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, Tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Já de volta e bora falar de coisa boa? Quer transformar sua vida e realizar o sonho da casa própria? Chegou a hora. Apresento agora o Colinas de Gramame 3. Apartamentos de 2 quartos, sendo suíte reversível. Sala para 2 ambientes, cozinha, área de serviço, piscina, churrasqueira, salão de festas e espaço kids. E o melhor, o preço imperdível. R$ 111.999, isso mesmo, R$ 111.999, com toda documentação inclusa, paga pela construtora. Inacreditável, né? Sua carta de crédito analisada na hora. Entre em contato com os corretores da FK Imóveis através do telefone 83 98677 2008. Vamos repetir, 83 98677 2008. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Agora a gente vai falar sobre o Tambaú Imóveis também na internet. Você sabia que o Tambaú Imóveis também está na internet? Pois é, se não sabia, agora está sabendo. Aqui, ó, a gente está no portal T5. Além de poder acompanhar o nosso programa ao vivo, você também vai poder, ó, nessa aba aqui, blogs, você vai lá, clica, vem aqui até o Tambaú Imóveis e lá todas as dicas do nosso amigo Rômulo Soares, que hoje está viajando, por isso que eu estou aqui com essa honra de representá-lo, mas todas as dicas do Rômulo estão aqui no Tambaú Imóveis, no T5, para a gente poder atualizar. A gente fica durante a semana sem estar aqui na tela conversando com vocês, mas durante a semana a gente segue mantendo esse contato. Lá tem atualização de conteúdo para você não perder nada do que acontece no mercado imobiliário do nosso estado. Então acessa e a informação aí na palma da sua mão, Portal T5, a informação no seu tempo. Agora a gente vai para mais um giro de ofertas. Está procurando por um imóvel que atende a todos os requisitos que você sonha para o seu lar? Aqui a gente tem. Confira os empreendimentos da construtora Aliança e da Eniolanda Construtora. Fala aí, Bia. Já pensou que legal viver num condomínio fechado, conforto, qualidade e segurança, você e sua família? Isso é possível aqui no Aliança House, na BR-230. Hoje viemos visitar a obra. Estou aqui com o Diego. Diego é o engenheiro responsável pelo house. Diego, conta pra gente o que tem acontecido, como é que tá a atualização da obra? Agora em outubro estaremos finalizando as estruturas das casas. Atingimos o patamar de 60% das alvenarias. Estamos em andamento com os serviços de revestimento de piso, parede, forro, emassamento e pintura. E agora em novembro estaremos iniciando os serviços de bancada em granito. E a Aliança segue os mais rigorosos padrões de segurança e qualidade. E aqui na obra do house não é diferente. Você pode agendar uma visita para conhecer a casa modelo, entrar em contato conosco através dos nossos canais de atendimento ou consultando o corretor de sua preferência. O Prime View é o lançamento da Eniolanda Construtora. Você pode vir conhecer e fazer um tour. O Prime View é um empreendimento da Eniolanda Construtora que faz jus ao nome, pois a vista é uma atrativa à parte. É isso mesmo, Alisson? Isso mesmo, Beatriz. O nosso projeto foi concebido para trazer o que há de mais moderno na arquitetura e urbanismo para um empreendimento localizado no melhor que João Pessoa pode oferecer, as melhores vistas e a melhor localização. E nesse projeto nós concebemos um conceito de um urbanismo mais convidativo, mais sociável, ou seja, ambientes que privilegiem a socialização dos moradores. São e viver tudo em um só lugar, né? Exatamente. São 4.500 metros quadrados de área de lazer. São 5 pavimentos de área de lazer pensando no melhor que o cliente pode usufruir. Inclusive, convido você, cliente, a conhecer melhor nosso empreendimento e você, corretor, que queira participar do nosso treinamento. Nós estamos fazendo às terças-feiras
e profissionais da arquitetura também queiram conhecer nosso projeto. É um prazer apresentar para a sociedade de João Pessoa esse grande empreendimento. Pois é, não perde essa oportunidade. Liga agora, tem sempre um corretor de imóveis da construtora Aliança e também da N Holanda Construtora. Então liga lá e conversa com eles porque sua oportunidade chegou. A gente vai voltar a falar agora com o Emerson Bezerra e o Gabriel Ferraz sobre os investimentos aí no mercado, né? E a gente deixou uma pergunta no ar no finalzinho do outro bloco, falando sobre qual o volume de captação de recursos em 2021 via securitização de recebíveis e, Emerson, qual a importância disso para o mercado financeiro? Perfeito, Hugo. Estudos apontam que em 2020, que foi o ano que teve o boom dessa pandemia como um todo, o mercado de securitização, de CRI, conseguiu chegar a um patamar de emissão no final de 2020 em 16 bilhões em novas operações. Isso representa uma comparação, ano a ano, aproximadamente de 14% comparado ao resultado de 2019. Então, quando a gente percebe esse volume significativo, comparando esses 16 bi que foram emitidos como novos, tem um termo que o mercado chama como estoque, que é todos esses papéis somados, quanto representariam. E hoje chega no volume aproximado de 85 a 90 bilhões disponíveis para os investidores fazerem os aportes. Claro, boa parte disso já está alocado com boa parte dos investidores, mas sempre há boas oportunidades para você buscar esse tipo de papel. Além disso, há uma expectativa que para 2021 tem um crescimento ano a ano de 20%. Então, há uma estimativa muito boa que no final de 2021 a gente chegue a 20 bilhões em novas operações, aumentando cada vez mais o estoque e a importância dessa modalidade de crédito para construtoras e incorporadoras na ponta e para investidores na outra. Gabriel, e pegando esse aporte desse ano e do que a gente passou também de 2020, 2021, quais as perspectivas do mercado financeiro para 2022? Bom, boa pergunta, mas pergunta também difícil de se responder, né? Então vamos lá, eu queria inicialmente separar o mercado financeiro em pelo menos duas categorias aqui. Um mercado financeiro de bolsa de valores, né, onde são negociadas ações, fundos imobiliários e demais títulos, demais ativos, e o outro é o mercado de renda fixa, onde a gente está falando aqui de CRI, CRA, debêntures e também produtos bancários, como LCI, LCA e etc. Por que eu estou fazendo essa separação? Porque o ano que vem é um ano de eleição. A gente imagina que vai continuar tendo muita volatilidade nos ativos, que é aquele sobe e desce de preço que a gente vê muito quando se fala no jornal ali na bolsa. Então isso deve continuar. Existem alguns pontos delicados que precisam ser resolvidos, como a pauta fiscal, como o ruído político que a gente sempre vê, a inflação que está alta. Então tudo isso é uma conjuntura que preocupa de certa maneira os investidores e causa essa precificação que sobe e desce toda hora. Já nos ativos de renda fixa, esse reflexo é precificado através das curvas de juros. Essa semana, por exemplo, a gente viu um aumento muito grande dos juros futuros. Isso faz, traduzindo esse economês, no seguinte: os ativos de renda fixa como debêntures, CRI e CRA vão acabar pagando prêmios maiores. O investidor, que é um prêmio, que é a taxa que Emerson falou, que ali é prefixada de 5%, 6%, 7% ao ano, mais o indexador, ele vai querer um prêmio maior para estar entrando nessas operações. Então, o que a gente espera? No mercado financeiro ainda vai haver uma volatilidade alta, de bolsa e etc., sobe e desce preço, e no mercado de renda fixa deve continuar tendo bons ativos pagando juros altos. Agora, o que é importante saber? Que isso são excelentes oportunidades de compra. Então, volatilidade é importante, mas quando você tem um foco de médio e longo prazo, isso se dilui no tempo. Então, se traduz em boas oportunidades de compra, tanto em ações quanto fundos imobiliários, e assim como em ativos de renda fixa. Emerson, o Gabriel trouxe uma coisa importante, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como essa dinâmica da taxa de juros influencia aí nas captações via CRI? Perfeito. Como toda estruturação de uma operação de CRI ela é única, sempre vai depender muito da negociação que vai acontecer entre os investidores e entre o tomador de crédito, então a empresa que está fazendo a estruturação desse processo. Então, quando a gente acompanha um momento que está tendo uma inflação chegando próximo dos 2 dígitos,
taxa Selic chegando próximo dessa condição de 2 dígitos, isso vai impactar diretamente nas condições de contratação dessa operação. Só que também é de grande importância ter esse parceiro financeiro próximo, porque você não pode olhar apenas o micro e o curto prazo. Você tem que olhar toda a condição daquela região que está sendo montada, aquele empreendimento, quais são as expectativas do país e as expectativas econômicas para fazer esse projeto como um todo, porque você não está montando uma operação para contratar durante 1, 2 anos. Você está montando algo para 15, 20 anos, que é virtualmente impossível você montar uma expectativa de inflação pelos próximos 20 anos. Mas você consegue montar alguns cenários e algumas teses. E a partir disso, você monta a sua estrutura a partir com o seu parceiro financeiro, trazendo esse processo de democratização na contratação do crédito. Isso é muito bacana, porque é algo que não é novo, mas é algo que está sendo intermediado, está trazendo cada vez mais para as empresas desse porte. Então, é uma alternativa bacana para poder atentar sempre que cada negociação é única. Mas citando um exemplo que a gente acabou comentando, se hoje o investidor consegue um título público como o NTN-B 35 e paga 5 mais IPCA, qual vai ser o apetite dele para pegar uma operação de crédito que pague menos que isso? Então, sempre vai depender muito da condição. Será que aquela empresa já tem uma análise de crédito consolidada através de uma Bloomberg, um SP, por exemplo, já tem um título AA, um AAA, ou ela está entrando agora no mercado? Então, sempre vão ter essas ponderações nesse processo de estruturação e de negociação de taxa como um todo. Excelente. Gabriel, fala pra gente quais as principais diferenças no investimento via oferta 400 e 476 para o investidor pessoa física, e também fala pra gente que tipo de investimento é esse 400 e 476. Legal, então toda vez que esses ativos eles são emitidos, a gente chama de uma oferta pública, né? Esse ativo, ou seja, um CRI, uma debênture, ele vai lá ser disponibilizado no mercado via oferta pública para os investidores. Só que existem 2 categorias, a 400 e a 476. 400 é uma oferta que é destinada aos investidores de varejo, que são investidores que têm um patrimônio financeiro de menos de R$1 milhão, e você tem algumas exigências, como emitir um prospecto. Um prospecto é um documento onde vão estar descrito todas as características do título, as características da empresa, os pontos fortes e fracos ali daquele projeto, etc. Então, isso tem como função deixar o investidor ciente daquela operação, dos riscos que envolve ela. Outra exigência de uma 400 é o registro na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Já uma oferta 476, ela surgiu no mercado como uma necessidade. Os investidores, os emissores desses títulos que tinham interesse de captar recurso via CRI, por exemplo, eles queriam uma maior celeridade no processo de estruturação desses títulos. Por isso foram criadas as 476, que dispensam o registro na CVM, e também é uma faculdade da empresa, é facultativo a questão da elaboração de um prospecto, para informar os investidores das características daquela operação. Isso faz com que esses investimentos, via 476, sejam chamados de esforços restritos e direcionados apenas a investidores profissionais, que são pessoas físicas que têm mais de R$10 milhões em patrimônio, ou instituições financeiras, ou demais profissionais do mercado financeiro. Então, essa é a distinção. Como é uma 476, ela tem menos, digamos assim, informação disponível ao público, você precisa de ser um investidor realmente profissional para que tenha capacidade de entender as particularidades daquela operação. A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre investimentos. E antes, como a gente geralmente faz, eu vou deixar uma pergunta para quem vai tomar uma água ficar naquela expectativa, porque quem pensa em investimentos, pensa logo, eu vou conseguir viver de renda através de investimentos em CRI? A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Intervalo, a gente volta já. Para uns é fazer a sua vida melhor. Design, tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Allianz entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Allianz, aqui eu vivo melhor.
Em cidade tão linda como João Pessoa, existe uma imobiliária que há mais de uma década realiza sonhos. Não arrisque, venha para a Zona Sul. São 5 unidades espalhadas pela cidade para melhor atender. Acesse zonasuimobiliaria.com.br. A Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas a realizar o sonho da casa própria, traz para você apartamentos com entrada zero, documentação inclusa e parcelas em média de R$ 550. Sua carta de crédito é feita na hora. Estamos no Geisel, Valentina, Bancários e agora no coração da cidade. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Estamos de volta agora com o nosso Minuto 5 com o querido Lucas Santiago. Lucas, bom dia. Fala pra gente o que é que a gente tem de novidade nesse sabadão. Bom dia, Hugo. Seja muito bem-vindo aqui ao Tambal Imóveis e Negócios. Bom dia para todo mundo que está em casa. A gente começa falando de vacinação. Isso porque a Prefeitura de João Pessoa começa hoje, continua, na verdade, a vacinação para pessoas com 12 anos ou mais, sejam elas sem ou com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes, puérperas, também nessa mesma faixa etária. Já a segunda dose será aplicada em pessoas que receberam a D1 da Coronavac Butantan há mais de 28 dias e a AstraZeneca e Pfizer há 90 dias. A terceira dose, que já está vindo aí no reforço, é aplicada para quem tem mais de 60 anos, imunossuprimidos e trabalhadores de saúde. O agendamento da vacinação é necessário para o público que vai receber a primeira dose e para os que vão receber aí a segunda dose dos imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca. Quem tiver alguma dúvida pode mandar um e-mail para vacinajp@gmail.com ou ligar para o 98600-4815. Isso das 8 às 17 horas. São alguns ginásios até às 12 horas da manhã, já encerra, mas também tem os drives até às 3 da tarde. A destinação varia de acordo com o público e também tem a documentação, que é preciso provar algo aí, se você já completou realmente essa primeira dose, se é aqui de João Pessoa, além de uma arrecadação de alimentos que eles estão fazendo para esse momento de solidariedade, já que a gente ainda está em pandemia. Então, essa primeira notícia de praxe, a gente sempre traz essa atualização de vacinação. Hoje, João Pessoa continua imunizando o pessoal. Então, vamos pedir para o povo estar em casa, principalmente quem tomou aquela primeira dose e está com a segunda em atraso, que ainda tem bastante gente, né, Lucas? Isso, é verdade. E agora a gente fala de solidariedade. Estamos em contagem regressiva para o MEC Dia Feliz 2021. A TV Tambaú preparou uma programação toda especial que vai começar a partir das 12h30 deste sábado. O programa terá a apresentação de Fernando Albuquerque e Karine Tenório e participação de Erli Fernandes e Anne Gomes, nossos também apresentadores. O MEC Dia Feliz acontece em todo o país e marcado por uma programação para arrecadar fundos por meio da venda de Big Macs. Na Paraíba, a campanha é abraçada pela TV Tambaú há 23 anos, sendo 16 deles em parceria com a Associação Donos do Amanhã. Esse ano o programa será transmitido daqui do estúdio mesmo, Hugo, devido à pandemia, mas contará com a participação de Patati Patatá, Vinícius Mendes, Tio Val, João Amplificado, Pedro Chefe, além dos influenciadores Índio, Misael, Ana Luísa, Nicole e Lucas Loquita. Para contribuir é fácil. Ajudar aí na campanha, basta comprar um sanduíche Big Mac, hoje, no valor de R$17. Nesta data, as compras do Big Mac podem ser realizadas diretamente nos restaurantes ou também nos diversos canais da rede, como Mac Delivery, Drive-Thru e Mac Sem Fila. A iFood também conta, viu? Já quem adquiriu os tickets antecipadamente para o Mac Dia Feliz, pode fazer a troca por seu Big Mac presencialmente no balcão ou no Drive-Thru dos restaurantes participantes. Essa campanha muito bonita aí que a TV Tambaú abraça há anos, a gente sempre participa, o pessoal deve ter acompanhado aí na programação durante a semana quem é beneficiado com essa campanha, a Associação Donos do Amanhã, né, que várias crianças anualmente são beneficiadas, às vezes com construção de casa, reparação, acompanhamento. Então, a gente faz esse para estar em casa, com certeza. Pessoal, a família aproveitar o sabadão fazendo essa boa ação. Já participei de vários, Lucas, e até para quem não gosta de sanduíche, pode fazer uma ação dupla. Você compra, ajuda a Donos do Amanhã, pega o sanduíche, para em algum sinal, dá para aquela pessoa, para aquela criança que está ali, mas não deixa de participar. O importante
importante participar, né? É isso. Ó, a gente fica por aqui hoje. Essas e outras notícias estão lá no Portal T5. Vocês já sabem, informação atualizada sobre o que é importante aqui no Brasil, na Paraíba e no mundo todo. Portal T5, a informação no seu tempo. Muito obrigado, Lucas. E para você que quer sair do aluguel, a gente agora vai mudar um pouco de assunto. Para você que quer sair do aluguel ou investir em um imóvel, fique atento às oportunidades da Zona Sul Imobiliária e da FK Imóveis. Com área de lazer completa e excelente localização no bairro do Bessa, o residencial Miguel Arcanjo é destaque. Os detalhes é com Grazi. Bom dia, Grazi. Bom dia, Bia. Bom dia para você que está nos assistindo. O residencial Miguel Arcanjo fica localizado no bairro do Bessa. Com apartamento de 3 quartos, sendo suíte, sala para 2 ambientes, varanda, o ideal para você realizar o sonho da casa própria ou investir. Residencial com elevador, piscina, salão de festa, do jeito que você e sua família merecem. E nós da Zona Sul estamos aqui prontos para realizar o seu sonho, então entre em contato. Lançamento dentro do condomínio fechado Parque Cowboy. Esse é o residencial Tahiti. Mais detalhes com Priscila Finizola. Bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia, você da telinha. Quer morar bem com conforto e segurança dentro de um condomínio fechado? Te apresento o Tahiti. Esse empreendimento lindo que possui uma área de lazer completa, com piscina adulto e infantil, churrasqueira, salão de festas, academia toda equipada, apartamentos de 2 quartos sendo uma suíte, todos com varanda e muito mais. Aproveita essa oportunidade. Aqui na FK Imóveis você ainda tem cashback, um empreendimento a partir de 125 mil com toda a documentação inclusa. Então corre e aproveita. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Pois é, liga agora para a Zona Sul Imobiliária e também para a FK Imóveis. A gente volta aqui para a nossa conversa com Emerson Bezerra, Gabriel Ferraz. Emerson, você lembra que a gente deixou aquela pergunta que geralmente é muito recorrente para quem ainda não investiu, principalmente para quem está ingressando. É possível, Emerson, viver de renda aí a partir de uma carteira de CRI? Excelente, Hugo. E a resposta é com certeza sim, porque como são títulos que fazem os pagamentos de juros e amortizações, e aí vai depender de cada título, que pode ser mensal, bimensal, semestral, anual, você consegue montar uma carteira que consiga atender as tuas necessidades e que você consiga essa geração de renda mensal, como for, para você ter uma qualidade de vida e conseguir viver fazendo os aportes mensais e, se for o caso, até mesmo reaplicar esses rendimentos extras que você está conseguindo junto a essas aplicações. Então, sim, com certeza é possível viver de renda com esse modelo de carteira. Gabriel, e como o CRI pode proteger o investidor aí da inflação? É bacana, então, até pelo gancho aqui, com um dos últimos artigos lá do blog do Tambaú Imóveis, que tinha um artigo ali dizendo essa semana como é que as aplicações financeiras vão mudar por conta de um cenário de inflação alta, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte: a gente entende que no nosso país a gente vive ciclos de inflação. Hoje a gente está numa inflação de fato alta e uma carteira de CRI, por ela tem um componente de pagar uma taxa pré-fixada, vamos supor 5, 6, 7% ao ano, mais o indexador, que geralmente é o IPCA, o IGPM ou uma taxa de juros como o CDI, ela tem a vantagem de te proporcionar o ganho real. O que é isso? É o ganho acima da inflação. Então imagina lá que você comprou um ativo a IPCA mais 5, ou IGPM mais 5. Se o IGPM naquele ano der 10%, você vai ganhar 10 mais 5, que não é 15 não, um pouquinho mais de 15 porque são juros compostos. Se o IGPM der 5%, então seria 5 mais 5. E se der negativo, você ganha só a sua parte pré-fixada. Então não importa o que acontecer com a economia, com a inflação, você está sempre ganhando acima da inflação. E por que é isso importante? Porque no longo prazo é isso que vai realmente te proporcionar geração de renda, vai realmente colocar dinheiro no teu bolso. E você alinha essa característica com o que Emerson contou agora pra gente, que é uma carteira isenta de imposto de renda, por exemplo, você tem o melhor dos mundos, que é um rendimento constante, sendo pago mensal, trimestral, semestralmente, isento de imposto de renda, que você pode simplesmente com juros ali acima da inflação, tá vivendo de renda e protegendo o teu patrimônio, tendo realmente um enriquecimento.
Emerson, unindo tudo isso, fala pra gente qual é o perfil de investidor para qual o CRI é mais recomendado. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é sempre identificar, cada um tem o seu perfil. É claro que existem alguns blocos já pré-definidos perante a literatura, mas é importante você identificar o perfil de investidor que você possui. E a partir do perfil de investidor, você fazer os seus aportes e as suas alocações em ativos que façam sentido para você. Então, a pessoa que está fazendo esse perfil de investimentos em CRIs, normalmente ela tem um perfil um pouco moderado. E o que é que isso significa? Quer dizer, ela tem um perfil que busca um pouco mais de risco, já que você está fazendo aportes de crédito para empresas privadas, empresas corporativas, e ao mesmo tempo esse risco é compensado com esse prêmio, com esse bônus que a gente consegue maximizar dentro da nossa rentabilidade. Então é importante identificar esse perfil, que usualmente é moderado, mas vai depender de cada um, para poder montar e adequar a tua necessidade junto a essa carteira de CRI. Gabriel, fala pra gente, dentro desse universo, como identificar que cada CRI específico ou que um CRI específico é um mau negócio para aquele tipo de investidor? Eu sempre separo em 3 caixinhas, pelo menos. 1 é o investidor, 2 é a empresa e 3 são as características do título. Por que eu digo isso? Porque, em primeiro lugar, como o Emerson acabou de falar, você precisa entender se aquele ativo, aquele CRI ou lá dentro, faz sentido para a tua carteira. Ou seja, se está alinhado com teus objetivos de risco, retorno, com tuas restrições, etc. Às vezes é um excelente ativo, mas que para você pode ser um mau negócio, porque não se encaixa com o teu perfil, com o teu momento de vida. Em segundo lugar, você precisa entender as particularidades daquela empresa. Como você está emprestando dinheiro para uma empresa privada, você precisa saber a saúde financeira daquela empresa, precisa entender o projeto, precisa entender as garantias, o mercado onde aquela empresa está inserido. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto são as características do título. E aí é realmente um pouco mais técnico e você vai precisar de uma ajuda, de uma assessoria para realmente ler um termo de securitização, entender qual é a estrutura de subordinação, se, por exemplo, uma empresa deixar de pagar, como que é executado, quais são as cláusulas do contrato, se permite pré-pagamento, se não permite. Então, tem uma série de características particularidades daquele título que podem se diferenciar no mercado e talvez faça sentido ou não para você como investidor. Então, é sempre importante ter esse tripé, entender as individualidades do investidor, entender as características do título e entender o momento da economia, o momento daquela empresa, para saber se faz realmente sentido ou se vai ser um mau negócio para ti. Aproveitando que você já estava, queria agradecer a sua presença, todas essas informações, que você fizesse as considerações aí finais para quem está pensando agora, depois do programa de hoje, bem esclarecedor, bem rapidinho, para quem está em casa, essas considerações. Muito obrigado, Hugo. Obrigado, Emerson, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui conversando com você sobre finanças, sobre investimentos financeiros. Hoje a gente trouxe um tema de maior profundidade, de complexidade. Realmente é algo novo, como o Emerson falou, que está crescendo demais no Brasil. Então é importante as empresas estarem de olho nessas novas operações. Emerson, também lhe agradecer muito por estar aqui, conversa bastante esclarecedora. Fala pra gente também quais as suas dicas finais para quem está quase decidido aí a já procurar o investimento. Perfeito. Queria primeiramente agradecer a você, Hugo, o Gabriel, aos amigos que estão acompanhando a gente. Eu acho que, de uma forma geral, o primeiro ponto é procurar o teu parceiro financeiro, entender o teu perfil de investidor. E se isso fizer sentido para ti, você vai ter as duas pontas, que é desenvolver o social, desenvolver o desenvolvimento daquela cidade, porque todo projeto é único. E o segundo ponto é que você vai ter uma carteira rentável, se isso fizer sentido para ti, dentro do momento de liquidez e volatilidade que a gente falou aqui. Então, é uma oportunidade de você maximizar a tua rentabilidade e, ao mesmo tempo, contribuir com o desenvolvimento local, social e econômico como um todo. Muito obrigado, Emerson. Gabriel. Para você que está em casa nos acompanhando, chegamos ao final de mais um Tambaú Imóveis e Negócios, mas você encontra a edição de hoje e as edições anteriores também no portal t5.com.br. Foi uma satisfação estar aqui na ausência do nosso querido Rômulo Soares, mas no próximo sábado ele está de volta, viu? Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana, até a próxima. E não esquece, a partir de 12h30 tem Mac Dia Feliz na tela da TV Tambaú, com Karine Tenório, Fernando Albuquerque e o Erli Fernandes e nossa querida Anne Gomes lá no
no McDonald's, ali da Rui Carneiro, trazendo todas essas informações e a gente vai contar com a sua presença também. Até mais!